Queridas irmãs, queridos irmãos das redes sociais, companheiros que aqui estão presentes, permito-me dizer os nomes: Iracema, Edneia, Silvia, Eduvirges, Pablo, companheiros constantes, corajosos, perseverantes. Já observo aqui a presença da Simone, Adriana, de Altinópolis, Simone, companheira aqui de Oswaldo Cruz, Solange também, nossa companheira, e certamente outros corações que vão chegando. Jesus a todos nos abençoe. É manhã de quarta-feira, 10 horas, e chegamos para o estudo bíblico. Hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 32 a 45. O pedido dos filhos de Zebedeu. Leio e comento. E iam no caminho, subindo para Jerusalém. E Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. E ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que, na tua glória, nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda
não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Tudo em o Evangelho é de uma beleza, de uma profundidade, de uma atualidade, sempre tocantes. Vamos nos deter em alguns pontos, cientes de que não abordaremos tudo. Parte dos comentários desta hora já formulamos antes, na passagem sobre quem é o maior no reino dos céus. Mas vale a pena recordar e avançar com novos apontamentos. As primeiras reflexões desta hora são em torno do comportamento de Jesus. Ele explicita com toda a clareza, com toda a transparência, tudo o que estava por acontecer a ele, com reflexos na vida dos discípulos, na vida de todos os seus contemporâneos e, por força de extensão, em nossas vidas. Jesus abre o seu coração e fala abertamente, claramente, da traição, da cusparada, da prisão, dos açoites, da morte. E ele, óbvio, faz bem, faz bem. Ele não podia, a pretexto de muito amar os discípulos, a pretexto de poupar os discípulos, mentir ou ocultar a verdade. Por mais dolorosa seja a verdade, nós precisamos optar por ela. O nosso grande Chico Xavier nos deixou esta frase: é preferível uma verdade que fere a uma mentira que nos engane, nos iluda. É claro que por prudência,
respeito, carinho, cuidados, vamos dosar a revelação da verdade. Emmanuel nos propõe este binômio, verdade, caridade, que sejamos verdadeiros, mas sejamos também caridosos, para que, a pretexto de defendermos a verdade, não faltemos com a caridade, compreendendo, respeitando o estágio, as condições em que o outro, em que os outros se encontrem eventualmente, porque a verdade precisa ser adequada, dosada à capacidade de absorção do outro, sob pena de trazer efeitos mais negativos que positivos. Mas Jesus convivia com os discípulos há anos. Jesus não lhes fala abertamente no primeiro dia do discipulado, nem no primeiro mês, nem no primeiro ano. Já mais de 2 anos se haviam passado e Jesus sabia que os acontecimentos estavam por se precipitar e ele já não dispunha mais de tanto tempo para adiar a revelação da verdade. Eles estavam indo para Jerusalém. Daí a pouco estariam lá, e se os discípulos fossem surpreendidos pelos acontecimentos, o dano seria muito maior. Além do que, abrindo o seu coração, Jesus mais autoridade, mais confiança conquistava no espírito dos discípulos, porque com os acontecimentos que depois se deram, os discípulos puderam recordar que o Mestre os prevenira a respeito daquilo, aumentando ainda mais a confiança no Senhor. O que isso tem a ver conosco? Tudo. Os pais, as mães, precisamos
Eu espero ser avisado, perceber que a minha desencarnação está se aproximando, para que eu possa alertar os companheiros, a fim de que eles se organizem e a minha falta não faça falta, ou que a minha falta não faça mais falta do que faria se eu não os advertisse. E assim eles também em relação a mim. Digamos que aqui na nossa equipe tenha alguém que já se organizou para mudar de Oswaldo Cruz daqui 6 meses. Não seria salutar que este companheiro nos colocasse a par disto, para que pudéssemos organizar a continuidade, a substituição do trabalho, sem perdas, sem prejuízos? Então, nós precisamos estar atentos a isto tudo. Outro aspecto que eu quero colocar é que não devemos nos iludir. O fato de optarmos pelo Cristo, de optarmos pela doutrina espírita, de optarmos pelo Evangelho, não nos deve criar em nós a ilusão, a fantasia de que o nosso caminho será sempre atapetado de flores, que todas as dificuldades desaparecerão, que não adoeceremos, que não teremos perdas, dificuldades. Ninguém pode se aproximar do Cristo com a intenção de beneficiar-se deste modo, porque o Cristo não nos poupa de todas as dores e nem poderia fazê-lo, embora na companhia do Mestre sofremos por outros motivos e sofremos de modo diferente, como tantas vezes dizemos aqui. Porque a Simone Braga, psicóloga, que nos brinda sempre com a sua companhia, sabe no seu gabinete psicológico que há, como nós sabemos também, que há tristezas inúteis e há tristezas úteis. Há tristeza para a morte, mas há tristeza que é para a vida. Com o Cristo, as tristezas que venhamos a experimentar são as tristezas úteis, construtivas, libertadoras. E Jesus nos prepara para isso tudo. Nos prepara para a vida, nos prepara para a morte. Outro ponto que vemos nesta passagem é a intenção de Tiago e João de se assentarem, um à direita e outro à esquerda do Mestre. Isso nos faz recordar o egoísmo e o orgulho muito presentes no mundo e presentes até mesmo na intimidade dos cristãos, dos espíritas, companheiros imaturos, inexperientes, orgulhosos, portanto, presunçosos, arrogantes, soberbos, que disputam primazia, disputam os primeiros lugares, querem glória, fama, poder, destaque, gerando inveja, ciúmes, competição
rivalidade, maledicência, com todos os prejuízos para qualquer instituição oriundos destes sentimentos mesquinhos que se imiscuem no trabalho do Cristo. E vemos que os dois tinham certas pretensões e os outros 10 ficaram indignados, porque de alguma forma os outros 10 também ficaram incomodados com isto, e não necessariamente por serem humildes, por aceitarem uma colocação inferior. Talvez os outros 10 alimentassem a mesma intenção, apenas não tenham, talvez, verbalizado isto, exteriorizado. Então, na intimidade do trabalho com Jesus, nós devemos ter este cuidado. Por quê? Porque nós precisamos perceber que Jesus inverte a escala de valores. Existe aquele que é o maior, segundo o conceito do mundo, e existe aquele que é o maior no conceito da espiritualidade. O maior no conceito do mundo é o mais poderoso, é o mais rico, é o mais famoso, é o mais aquinhoado, é o que detém mais títulos acadêmicos e outros critérios mais. Mas perante a espiritualidade superior, perante os valores divinos, o maior não é necessariamente aquele que detém mais títulos, mais isso ou mais aquilo. Jesus inverte, portanto, e surpreende os discípulos. Os discípulos eram muito limitados, humanos. Nós mencionamos aqui João. João tinha mais ou menos 20 anos, pouco mais que um adolescente. E eles, muito humanos, tinham pretensões humanas e queriam, na ingenuidade, na inexperiência, na superficialidade do conhecimento, eles queriam conciliar o trabalho com Jesus e a promoção pessoal, a conquista dos valores humanos. Queriam fazer carreira, transformando a causa do Cristo em meio para a consecução destes objetivos. E Jesus deixa muito claro o que ele viera fazer. Ele veio para servir e não para ser servido. E não veio para servir mais ou menos. Ele veio para servir ao ponto de dar a própria vida. Ao ponto de dar a sua própria vida. Ressalvadas as exceções, os cristãos modernos não têm noção clara do que seja ser cristão, do que seja seguir o Cristo, do que seja entregar-se ao Evangelho. E contentam-se com pouco, com a ida ao templo religioso,
com a obediência a alguns rituais. E não é isto. O discípulo do Mestre precisa compreender que a sua será uma vida de doação, de sacrifícios, de renúncias, de esquecimento de si mesmo. O que não significa que vamos desprezar família, trabalho, cultura, lazer, sociedade. Não é isto. Mas o discípulo do Cristo não pode pretender conciliar o que é irreconciliável. Não podemos colocar o que é divino a serviço do que é humano como meio para a obtenção do que é humano. Devemos antes colocar o que é humano a serviço do que é divino. Eu fui funcionário público por décadas. Eu não posso, para dar um exemplo bem claro, eu não posso pensar assim: vou me dedicar a Jesus porque assim eu passo no concurso e depois eu viro as costas para Jesus. É o contrário. Espero passar no concurso para o qual estou me habilitando, porque assim, com o concurso, eu poderei atender algumas situações e me entregar ao Cristo plenamente, com toda a segurança, com toda a tranquilidade. Não sei se consegui clareza na frase, mas posso explicitar ainda melhor. Eu atendi, já tem alguns anos, um jovem que estava enveredando para uma depressão porque não conseguia passar em um concurso para promotor de justiça. Depois de várias tentativas, não conseguia passar no concurso. E eu fiz a ele a pergunta que os meus examinadores fizeram no dia do meu concurso. Eu perguntei para ele: mas afinal de contas, por que você quer ser promotor de justiça? E vocês podem acreditar na resposta que ele me deu. Ele disse: porque eu adoro carros e eu fui estagiário de um promotor de justiça e eu sei que é um salário diferenciado e eu vou poder comprar os carros que eu ambiciono ter. Vejam vocês, ninguém deve pensar em realizar uma carreira por conta deste objetivo tão pequeno, tão mesquinho, tão egóico. E eu disse para ele: pode ser que esteja aí a causa impeditiva da aprovação no seu concurso. Você não está pensando na justiça, você não está pensando na sociedade, você não está pensando na contribuição que possa dar para este Brasil tão desigual. Você está pensando nos carros que poderá comprar. Talvez seja bom para você não passar neste concurso, pelos danos morais que poderão advir de uma eventual aprovação. Então, nós precisamos transcender. A pessoa que tem beleza plástica
utilize-a para Deus. A pessoa que tenha dinheiro, coloque esse dinheiro a serviço do Pai. A pessoa que tem cultura, que tenha qualquer bem, qualquer recurso, qualquer possibilidade que a torne diferente no contexto, deve colocar isto a serviço do próximo e não só da religião. Quando dizemos Deus, falamos do amor, da bondade, da generosidade, da justiça, da misericórdia que escasseiam no mundo. Então, nós precisamos sobrepor o espírito à matéria. Precisamos sobrepor o espírito ao ego, para que a parte nobre do nosso espírito emerja e se sobreponha, porque o ego se serve do outro para se atender. O espírito, o eu superior, serve o outro, ainda que para isto tenha que se impor algum sacrifício, alguma renúncia, alguma dificuldade, porque o outro é nosso irmão, é filho de Deus. E há um texto do apóstolo Paulo que diz isto: Jesus veio também para o outro. Toda vez, pois, que eu atendo alguém na sua necessidade, é ao Cristo que eu estou atendendo. É a Deus que eu estou atendendo. E toda vez que eu nego algum benefício para alguém, é a Cristo que estou negando, é a Deus que estou negando, porque o Cristo, porque Deus, a espiritualidade esperam que eu me disponibilize, que eu abra mão de algum conforto, de alguma coisa em favor de alguém, para que as injustiças diluam, diminuam, até desaparecer de todo. Nós demonstraremos até que ponto estamos progredindo, até que ponto estamos internalizando o Evangelho, na medida em que vamos sobrepondo os interesses coletivos aos interesses individuais, aqui na instituição. Se é bom para o grupo, há de ser bom para mim. Se não for bom para o grupo, não pode ser bom para mim. É isto na intimidade doméstica, no ambiente das empresas, das indústrias, do comércio, onde quer que estejamos. E para fechar este pensamento, eu trago este apontamento de Emmanuel, que no trabalho que temos, no Amai-vos e Instruí-vos, publiquei hoje pela manhã. Texto de Paulo Tito. Texto de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. E Emmanuel, o quinto evangelista, Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois esses quatro evangelistas,
em praticamente 2000 anos, ninguém que se compare a Emmanuel na sua intimidade com Jesus, na sua intimidade com os evangelhos, restaurando o pensamento original do Cristo, o pensamento original dos evangelistas. Escreveu então Emmanuel. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da terra e do infinito, quer dizer, Espiritismo, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação. E aí ele fecha com esta beleza, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Está em Caminho, Verdade e Vida, capítulo 116. De uns tempos para cá, a minha visão vem ficando mais comprometida. De vez em quando, alguma dificuldade para ler o resumo que às vezes trago para mim. E não pensem que eu esteja triste pela visão mais deficiente. Eu estou cada vez mais feliz com as minhas deficiências, porque elas vão me ajudando a abrir mão dos acessórios, dos penduricalhos, para que eu comece a valorizar o que é essencial. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, eu já sinto mais dificuldade do que noutros tempos. E isto me deixa o coração jubiloso, porque assim a vida vai me ajudando a descartar o que é interessante, mas não é essencial. Eu leio não para vocês que não precisam, mas para mim. O Espiritismo, adaptando o texto, chegou na minha vida para que eu, nas atividades vulgares, seja uma real afirmação do bem que nasce da fé viva. Se o meu comportamento não dar testemunho da excelência da doutrina espírita, chore por mim, como eu chorarei por mim mesmo, porque é sinal de que 42 anos depois eu não entendi o Espiritismo, não compreendi o Espiritismo, não senti o Espiritismo e não estou aplicando esta doutrina esclarecedora, libertadora. Mana Rosa, bom dia. Hamilton Miranda, bom dia. Célia de Serra Negra, bom dia. Sueli, deve ser Sanches, aqui está diminuído. Fabiana Correia e certamente outros corações que não leio. Um grande abraço a todos. Muita paz, que Jesus sempre nos abençoe. Nós seremos conhecidos não pelo séquito que nos servem, mas por aqueles aos quais servimos. Não me queira mal, porque isto não vai te fazer bem. Um beijo no seu coração.